Chega crise, sai crise, e olha, desde que eu me entendo por gente, eu ouço coisas como a culpa é da crise, e o Brasil, de certa forma, é o eterno aluno nota 6. Ele não é nem ruim e também não é nem tão bom, né? O que significa que, apesar de pender muitas vezes para um lado errado, os ciclos econômicos são presentes para nós, mas posteriormente sempre cessam, pelo menos para quem sabe o que está fazendo. Se formos observar em questão de histórico, de quebra de assets, gestoras de investimentos, o Brasil ele tem aí um dos menores históricos. Claro que os Estados Unidos eles vão sair bem na frente porque a quantidade de empresas desse segmento é bem maior, nem se compara. Mas por que será que grande parte das gestoras, dos fundos e alguns bem maduros até no mercado, tendem sempre a se recuperar ou até mesmo têm um ótimo histórico de crescimento, mesmo em momentos assim, né? E com isso ficam fechados por um bom tempo? Afinal, qualidade de cotista é bem melhor do que quantidade. E claro, né, levando em conta o tempo para resgate que fica muito bem estendido, né, o que é muito bom para um gestor. Ao contrário da grande maioria dos brasileiros, né, que infelizmente não tem uma boa educação financeira e ainda confiam muito na poupança, né? Investidores eles têm essa tendência de lidar melhor com esses momentos de inflação e, lógico, né, seguido por juros altos. Porque inserido no mercado, uma vez que você entende aí como funciona a economia, mesmo que de maneira básica e simples, claro, né, fica muito mais fácil de você rentabilizar o capital líquido no banco ou até mesmo numa corretora. Eu estou começando o vídeo dessa forma aqui, porque nesse momento, observando as ações da Bolsa, tá tendo aí uma leve recuperação, né, como exemplo da CSN Mineração, Klabin, a WEG, mesmo tendo fuga de capital estrangeiro, também houve ali, né, uma recuperação em algumas ações de bancos, né, como foi o caso do Itaú e do Bradesco, estão até caindo agora. Isso observando também um histórico aí de 2, 3 meses atrás, e olha que as coisas agora estão bem mais apertadas. Exemplo, o PIB do Brasil ele teve aí um crescimento no segundo trimestre de 0,9%. Mas da onde será que veio? Porque se o agro ele teve ali um destaque no tri anterior, agora ele veio com uma queda por conta dos preços mais baixos, né, e o excesso de oferta e uma baixa da demanda, né, alguns produtores também tendo que vender a preços atuais baixos para não sobrecarregar demais o estoque também. Indústria e serviços tiveram aí um crescimento que já era esperado, consumo das famílias e do governo também foram aí um grande destaque, né, nesse último levantamento aí do IBGE. Vale uma ressalva por conta dos estímulos por parte ali do governo, tá? E gastos mais expansionistas, né, que são contrários aí à política monetária atual, que pode ser um pouco prejudicial. Inclusive, isso fez com que os juros futuros do Brasil tivessem uma leve alta. O que eu quero dizer é que, para que aconteça uma queda de juros sustentável, é preciso que a política fiscal ande junto com a política monetária. Tá? Afinal, uma é refém da outra, né? O que é bem difícil de ver nesse momento, tá? Porque enquanto um abre o ralo, o outro abre a torneira. Mas com deflações contínuas, claro, nós estamos mais perto aí de uma queda de juros, mesmo que lenta. E aí a gente já estende um pouco o assunto, né? Porque não adianta querer queda de juros rápida aí no Brasil, enquanto o Dilsan ainda está no combate à inflação. Afinal, ele é um exportador natural de inflação. Então, à medida que a volatilidade se torna aí cada vez mais frequente, né? Semana após semana, podemos observar aí até discrepâncias, né? Com esse otimismo, até mesmo no mercado de capitais internacionais ou até mesmo criptomoedas, né? No caso, o Bitcoin. Muita confiança, né? Achando que o Fed ele vai conseguir frear a inflação no curto prazo sem causar aí uma desaceleração muito forte no mundo. E sim, hoje temos uma possibilidade de um soft landing que é muito maior do que os temores de recessão, né? Quando veio ali a queda do Silicon Valley Bank, entre outros, né? Menores também. Mas os juros a 5,5 lá, cara, e mesmo assim os dados começando a dar bons sinais de desaceleração, visto também um aumento aí de taxa de desemprego. Claro, nem todos os indicadores foram animadores, né, nesse último dado aí do PSE, que é o núcleo de inflação de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos, tá, que subiu aí, teve na verdade uma alta de 0,3 pontos percentuais
acima do que era esperado e até um aumento nas vagas de emprego. É preciso dar uma olhada no macro antes de tomar algumas decisões, tá? Mesmo que para um investimento local, porque não é um ciclo econômico isolado como o que estamos acostumados a enfrentar aqui no Brasil, né? Hoje a Bolsa ela é repleta de grandes empresas de vários setores, inclusive até commodities também, exportadoras e entre dezenas, né, que dependem do juro americano mais equilibrado, até porque elas se alavancam em dólar. Mas no fim das contas, todos acabam sentindo aí os efeitos da economia real. Algo que, inclusive, é inevitável, afinal, não vivemos em uma ilha. Há uns dias atrás, a China aumentou ali o pacote de estímulos na economia lá, como uma maneira de enxugar até um pouco aquela crise imobiliária, que não é novidade para ninguém, né? E dá uma melhorada também no consumo, já que as exportações não estão como antes, né? O mundo está desacelerando. A Europa nem se fala, sem falar que hoje, na verdade, algumas horas atrás, tá? Antes de eu gravar o vídeo aqui, o barril do petróleo ele estava iniciando uma alta. Isso porque não só os exportadores sauditas, como os russos também estenderam ali os cortes na oferta, tá? Ao mesmo tempo, o S&P e o Dow Jones, eles ampliaram uma queda, até o Ibovespa, tá? Acompanhou isso aí, apesar de iniciar, né, o dia com otimismo, tá? Foi o maior ganho aí do Brent de petróleo em 10 meses, né? O que significa, o valor dos combustíveis, né, influencia diretamente na inflação, porque é um preço que é repassado como um custo, tudo precisa de logística. E daí vem boa parte dos aumentos, né? Apesar de não ser algo tão assustador, dá um temor por conta da inflação, né? E principalmente com dados tão resilientes vindos dos Estados Unidos, tá? Resumidamente, com maiores perspectivas de uma mantença aí de juros altos por mais tempo. Os temores de recessão eles estão começando a voltar aí ao mercado novamente. Eu não estou entrando nesse assunto aqui porque eu estou sendo muito pessimista. Na verdade, esse é um excelente momento para plantar, né? Se você for um investidor comum que não precisa se preocupar no curto prazo, né? Como é o caso dos gestores de fundos. E até por isso eu deixo aí uma ressalva, que as estratégias de investimentos são bem diferentes, tá? Um investidor comum ele tem upside que gestores que precisam se preocupar com retornos mais rápidos e consistentes e se preocupar com resgates, não tem. Esses dias aí teve aí bastante notícia, né, de fuga de capital estrangeiro. Temos um governo atual que tem um longo histórico expansionista, o que poderia ser até bom, só que nesse momento não é. E também até notícias de tributação, né, que é tributar tudo, né, inflação global, empresas sofrendo com juros altos, grande parte aí nunca enfrentou algo tão extenso. Isso serve também para poder gerir melhor a alavancagem financeira. Quase toda semana tem aí um voo de galinha por narrativas que, de certa forma, são bem discrepantes com a realidade, tá? Diga-se de passagem. Mas enfim, não sei como é que você investe, nem quais classes de ativos que você está mais exposto, né? Acredito que FIIs, afinal esse é o nosso DNA aqui, que é sempre um pouco mais conservador, mas também pragmático. Independente, né, se for fundos, ações, BDRs, investimentos no exterior, Bitcoin, não sei. Talvez uma oportunidade como essa agora não volte a acontecer de novo. E, inclusive ela veio já de carona com outra crise que a gente estava enfrentando há um tempo atrás, né? Uma tempestade que talvez nunca vá se repetir de novo. É praticamente um mercado bem ressacado já. E os preços de muitos ativos aí que vemos descontados agora talvez fique até um pouco mais, né? O que seria até bom também, não vá voltar aos patamares atuais novamente no futuro. Que fique como um aviso que é hora de começar a ir plantando se o negócio tiver bons fundamentos e não vendendo e saindo no prejuízo, né? Deixa seu like aí. Se ainda não fizer parte aqui do Acumuladores, além de se inscrever, ativa o sino também. E claro, as sugestões de ativos são de preferência aqui da comunidade, mas todas são bem-vindas. Na descrição aí e no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas de investimentos para o controle de patrimônio e também declaração e pagamento de DARF, uma mostra a variação do patrimônio em tempo real com a própria bolsa. Ambas te auxiliam aí nas declarações de uma maneira muito mais fácil e simples para a sua contabilidade pessoal e também algo bem mais pessoal, tá? Para quem, lógico, não gosta de ficar colocando os dados em aplicativos aí. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights. Valeu e até a próxima.